Venda Nova ao Trabalho. Você em dia com as ações da Prefeitura. Olá, essa é uma edição especial do Venda Nova ao Trabalho para poder tratar de um assunto que está preocupando os nossos moradores aqui de Venda Nova do Imigrante, que é a presença dos insetos barbeiros, né? Aqueles que podem transmitir a doença de Chagas. E eu vou conversar sobre esse assunto com a Camila Mauro Zandonadi. Ela é coordenadora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Venda Nova. Camila, tudo bem com você? Tudo bem, Valdinei. Camila, é um assunto que tem preocupado bastante as pessoas, né? E às vezes acaba assustando mesmo, porque a pessoa, o morador, encontra o barbeiro, o inseto, e fica preocupado se está correndo risco de contrair a doença de Chagas. Eu já vou perguntar logo de uma vez, porque acho que essa resposta é que todo mundo quer saber, né? Não tem motivo para alarde quanto à infecção de doença de Chagas agora, nesse momento, tem? Não tem. Podemos ficar tranquilos. O barbeiro é um morador bem típico da nossa região. Ele gosta de morar em locais com muitas árvores, local úmido, assim, florestas, bosques. Então, ele é um morador já da nossa região, ele é típico da nossa região. Ele não está em desequilíbrio, ele não está aparecendo em uma quantidade maior do que nos anos anteriores. Está tudo sob controle. Pois é, porque às vezes as pessoas podem acabar pensando que uma pessoa encontra, o outro encontra, está aumentando o número. Não está aumentando, né? Não está aumentando. A gente sempre teve esse trabalho de analisar esses barbeiros. Inclusive, antigamente, esses barbeiros eram enviados para Vitória e agora a gente foi treinado e capacitado e a gente já faz essa análise aqui. Então, agora está ainda mais fácil da gente analisar esse barbeiro, se está ou não contaminado com o Trypanosoma cruzi, que é o que transmite a doença de Chagas, que faz desenvolver a doença de Chagas. Então, só para a gente entender, não tem um cenário em que a gente vá viver sem ter o barbeiro. Ele não, exatamente. Faz parte do ambiente. O barbeiro está inserido no nosso ecossistema. Se ele deixar de existir, alguma coisa está errada. Então, assim, a gente precisa do barbeiro e o barbeiro sempre viveu em plena harmonia com a gente. Ele pode trazer a doença, mas ele sempre existiu aqui. Então, o que a gente está vendo hoje são pessoas que estão identificando mais esse barbeiro. Antigamente, às vezes, as pessoas encontravam e não identificavam que era um barbeiro, achavam que era um bichinho qualquer, muito comum da região. Agora não, agora eles já estão cientes que esse é um barbeiro, que ele pode transmitir doença, mas a quantidade que a gente encontrou até agora, nesse ano de 2018, é bem comum. Sim, todos os anos a gente teve uma sequência de encontrar muito mais animais do que a gente já encontrou esse ano. Agora, Camila, caso alguém que está nos ouvindo em casa encontre o que essa pessoa faz? Bem, se a pessoa encontrar o barbeiro dentro da residência ou perto da residência, a gente solicita que pegue esse animal, coloque um potinho vedado, fechadinho, com um furinho para ele poder respirar e leva para a gente lá na Secretaria de Saúde. Lá a gente tem a vigilância ambiental, onde a gente tem os técnicos capacitados que vão colher todas as informações de onde foi encontrado, quantos moradores tem na casa, para a gente poder investigar direitinho, analisar esse barbeiro. A gente faz a leitura da lâmina, né, da secreção do barbeiro, para a gente saber se ele está contaminado ou não. Caso ele esteja contaminado, a gente conversa com a família, faz uma visita na residência, observa o que pode ter trazido esse barbeiro para a casa da pessoa, que não é o ambiente propício para ele. E aí a gente, dependendo do quadro que a gente encontra, se a gente encontrar uma colônia, a gente vai fazer uma detetização na casa. Se a gente encontra pessoas que comentam que foram picadas, a gente faz um exame de sorologia para a gente saber se a pessoa foi infectada ou não. Caso dê negativo, a gente só comunica, olha, pode ficar tranquilo que seu barbeiro deu negativo. Entendi. Então encontrou, coloca no potinho, leva para a secretaria, fica ali perto do hospital. Isso, e uma coisa muito importante, a gente precisa desse barbeiro vivo. Se o barbeiro chegar morto ou alguém der uma chinelada nesse barbeiro, a gente já não consegue analisar e observar se ele está contaminado ou não. Agora, Camila, um número importante que a gente estava conversando aqui antes, de 30 barbeiros que foram levados à secretaria até a gravação desse programa, né? Sim. Uma quantidade mínima estava contaminada, não é isso? Exatamente. Dos 30, 12 nós tivemos contaminação. Então, assim, é uma quantidade pequena.
Inclusive, a gente até se espanta porque no ano de 2017 a gente encontrou uma maioria contaminado e esse ano a gente está vendo um quadro já diferente, com uma minoria contaminada. Isso é um bom sinal. Uhum. E quanto ao número de casos, Camila? Nós tivemos casos aqui em Venda Nova nos últimos anos. Olha, tem mais de 10 anos que a gente não identifica nenhum paciente com o problema de doença de Chagas. Toda vez que chega alguém que reclama que foi picado do barbeiro, a gente pede para coletar o sangue, fazer o exame, mas graças a Deus tem mais de 10 anos que a gente não tem nenhum paciente contaminado. O que é uma notícia que é... Tranquilizadora. Tranquilizadora, é isso mesmo. Tem também, Camila, uma questão que você estava falando do tipo de barbeiro que a gente tem aqui. Não é exatamente o que está mais propício a transmitir a doença, não é isso? Exatamente. O barbeiro, ele tem vários tipos, tem mais de 30 tipos de barbeiro. O barbeiro que a gente encontra na nossa região, ele é um barbeiro péssimo transmissor, que a gente fala, porque é um barbeiro grande. Então, ele pica a pessoa e logo em seguida ele vai embora. O barbeiro melhor para transmitir a doença, que tem mais potencial de transmitir, é um bichinho menorzinho, bem pequenininho, que ele pica você e ele se enche tanto de sangue que ele não consegue andar. Então ele fica ali paradinho logo depois de te picar e acaba fazendo alguma secreção, ou faz xixi, ou faz um cocô, e acaba na hora que você coça ou que você passa a mão para tirar o bicho, você acaba se contaminando. Você acaba jogando essa secreção dentro da ferida e aí acontece a contaminação. Ou então você passa a mão nessa secreção e passa na região dos olhos, do nariz e da boca. É assim que é feita a transmissão. Como o nosso não fica muito tempo parado, ele se alimenta ali e vai logo embora, a chance da gente contaminar é bem menor. Agora, Camila, quando acontecer de a pessoa ter sido picada por um inseto infectado, né, e aí acabar contraindo a doença de Chagas, o que pode ser feito? Então, assim que a gente identifica que esse paciente possui realmente a doença de Chagas, a gente encaminha ele para o Hospital das Clínicas em Vitória, onde ele vai passar por um acompanhamento com o infectologista, que vai tratar, que vai fazer todo o acompanhamento. Por quê? A doença de Chagas é uma doença que não tem cura. Você vai conviver com ela, é igual uma hipertensão. Você tem a pressão alta, você vai viver para o resto da vida com a pressão alta. Você tem que monitorar. É a mesma coisa com a doença de Chagas. Então, você vai identificar e vai acompanhar. Vai ter consultas frequentes para ver se é problema cardíaco ou um clínico geral mesmo para acompanhar o desenvolver dessa doença. Mas é uma doença que não tem cura, precisa apenas de um acompanhamento. Vai acompanhando direitinho e vai vivendo. E vai vivendo tranquilamente. Tá certo. Medicação, exames, tudo pelo SUS? Tudo pelo SUS. Você vai lá na secretaria, a gente já vai encaminhar e agendar a coleta de sangue, feito pelo SUS, e se for diagnosticada a doença, caso dê positivo, você vai ser encaminhado para o infectologista, como eu disse, lá em Vitória, e lá você vai receber a medicação gratuitamente. Camila, eu quero te agradecer pela sua presença para explicar um pouco sobre esse assunto. Eu acredito que deve ter tirado dúvida de muita gente, né, e aliviado pelo menos um pouco a preocupação de quem nos ouve. Eu queria te pedir uma fala final aí sobre esse tema. Então, eu acho que o importante é a gente lembrar a população para ficar tranquila, não entrar em alerta, em desespero, assim. É bom a gente ficar sempre observar, ter cuidado, ver se encontra o barbeiro na cama, ver se encontra assim, nos lugares que ele gosta de se esconder, que é atrás de um quadro, atrás de um móvel, debaixo do colchão, esses lugares bem escondidinhos. Então, sempre que possível, dá uma olhada dentro de casa, quando vai fazer faxina. Se achar, a secretaria está inteiramente ao dispor da população, é só levar o barbeiro vivo, como eu te disse, para a gente conseguir tirar um pouco da secreção para a gente analisar, levar lá que a gente vai analisar e vai dar um retorno. A gente está sempre lá para orientar qualquer coisa de dúvida, qualquer situação que a pessoa fique insegura, a gente está lá. Pode procurar a gente que a gente atende. Tá certo, Camila, muito obrigado pelas suas informações. Então, espero que você que nos acompanhou tenha ficado um pouco mais tranquilo. Claro, a gente tem que ficar alerta, porque é uma questão de saúde, a gente precisa ficar sempre vigilante, mas nós estamos vivendo em uma epidemia, né, Camila? Não, é o contrário. Estamos com o nosso ecossistema funcionando perfeitamente. Tá ótimo. O Venda Nova ao Trabalho volta no rádio agora na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Venda Nova ao Trabalho. Você em dia com as ações da Prefeitura.